Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Engenharia de Software. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre diagramação UML. O ML não é a única forma de representar modelagem e arquitetura de software. A gente já comentou nos outros dois capítulos de arquitetura diferentes formas de representar o projeto de software, mas o ML ainda é uma forma de representação e modelagem muito conhecida e muito usada na indústria de software e no meio acadêmico científico. Então a gente vai ver um pouquinho aqui do que é o ML, como é que a gente especifica esses diagramas. Vamos lá. Então, uma visão geral, o que é o ML, né? Muitos de vocês, inclusive, que cursam aí sistemas de informação e licenciatura em ciência da computação na UFPB, já ouviram falar em UML ou já trabalharam de alguma forma com diagramas UML. Mas aí a gente vai dar nome a essas coisas, entender como é que funciona, né? A modelagem de sistemas, para que serve? Auxilia o analista a entender a funcionalidade, os requisitos funcionais. É importante ressaltar que o modelo é uma visão simplificada da estrutura do sistema. Então, não é de se esperar que nos diagramas UML vocês vão ter todas as informações, sem nenhum tipo de abstração para fazer o sistema. De jeito maneira. É uma forma abstrata, é uma forma resumida, contém as partes principais do sistema para se passar para a próxima etapa de design, arquitetura e implementação de código. O foco é somente no que é importante. Então, vocês provavelmente não vão achar em diagramas de classe UML, de classes UML, todos os métodos, todos os atributos, todas as classes e todos os relacionamentos. Isso quem faz é a implementação do sistema, né? Que é a pessoa responsável por implementar o sistema e não a arquitetura. Então, primeira lição é que diagramas UML traz para vocês uma visão abstrata, resumida e simplificada de como deve ser a solução computacional daquele software. Os modelos são usados para melhorar essa comunicação. A gente pode fazer umas analogias com engenharia civil, as plantas, os croquis, as animações 3D ajudam a pessoa que está construindo junto com a pessoa, conversar junto com a pessoa que está comprando aquele edifício, aquela casa, aquele apartamento, etc. Então, é uma representação visual para a gente, a modelagens UML, no auxílio de como a gente também pode conversar com os stakeholders, inclusive nossos usuários e os nossos clientes. E os modelos podem ser executáveis também. Existem ferramentas que trazem a execução desses modelos UML, como especificações formais e mesmo testes. A gente pode modelar sistemas e observar esses sistemas de diferentes perspectivas. A gente já conversou sobre isso quando eu tratei de visões arquiteturais. Isso apresenta diferentes perspectivas de um mesmo sistema. Para o ML, basicamente a gente consegue ver uma perspectiva externa do sistema, uma perspectiva comportamental e uma perspectiva estrutural de como é que vai ser aquele software. Os modelos são mais úteis se escritos numa linguagem comum para representar essas especificações. Imaginem vocês que antes de linguagens de especificação e modelagem, ou mesmo antes de UML, se cada desenvolvedor distribuído em diferentes países, com diferentes culturas, em diferentes cenários de software, quisessem representar de formas diferentes a construção do sistema. Eles iam prototipar, outros iam fazer bonequinhos representando pessoas, outros iam usar círculos para representar os principais arquivos do sistema, outros iam representar a comunicação entre esses arquivos através de triângulos, outros iam usar setas pontilhadas com algum significado de comunicação, por exemplo,
uma restrição de comunicação entre dois arquivos ou entre duas classes. Outros iam usar uma seta contínua com a ponta pintada de preto. Então, para cada equipe, para cada grupo, para cada projeto, a gente podia encontrar uma linguagem diferente para compreender a modelagem e a arquitetura desse sistema. Então, foi nesse contexto em que surgiram linguagens como o ML. O ML significa Linguagem de Modelagem Unificada, Unified Modeling Language. Então, é um padrão para codificar de jeito e maneira. Se cair em questão de prova, ou se vocês forem perguntados, ou escutarem alguém dizer, o ML serve para a gente fazer um programa de computador. De jeito e maneira, codificar não. Serve para dar suporte a essa codificação. O ML é uma linguagem que vai representar as partes do sistema. Lembra que a gente falou o que é que se resume, o que é que eu posso falar de forma sintética sobre a arquitetura de software? Eu defino lá os componentes, as conexões entre esses componentes e as propriedades dessas conexões e desses componentes. Então, uma forma de representar, ao invés de ser caixas aleatórias, desenhos aleatórios, setinhas aleatórias, ou cada equipe criar existem linguagens que padronizam essa especificação. Uma delas é o ML, a linguagem de modelagem unificada. Então, é nesse contexto, o ML não serve para fazer codificação de sistemas. O ML é uma linguagem, mas não de programação. É uma linguagem de modelagem que serve para a gente desenhar. Vamos simplificar essa conversa, essa comunicação nossa. O ML é uma linguagem para desenhar a representação desse sistema. E que representação é essa? Componentes, conexões e suas propriedades, a fim da gente entender quais são as suas funcionalidades e como elas devem se comportar. Existem diferentes classificações para diagramas UML. Basicamente, tem um grande grupo que mostra a estrutura dele, é uma visão parada, uma visão estática do sistema, são as suas peças, são os seus pedaços. E tem outro grande grupo que é um grupo comportamental. Normalmente, esses diagramas demonstram como o sistema vai se comportar diante das interações, das suas execuções. E daí eu tenho outras subdivisões. São especificações e agrupamentos, mas a título didático para vocês entenderem que tanto a gente pode observar o mesmo sistema de uma forma estrutural quanto de uma forma comportamental. É importantíssimo que vocês decorem o que é estrutural, o que é comportamental, o que é de interação. Não, mas vocês agora precisam entender que eu posso ter uma visão arquitetural estática e posso ter uma visão dinâmica desse mesmo sistema. A gente não vai ver todos esses diagramas, existe sim um monte de informações na internet, livros específicos sobre isso, de vários autores, com muito boas recomendações. A gente vai ver os principais e a partir dessa visão de como representar componentes, propriedades e conexões através de diferentes visões arquiteturais representadas por UML, vocês com certeza não vão ter dificuldade em ler sobre esses outros tipos de diagramas, como e quando eles são adequados e desenvolver qualquer construção de modelagem, certo? Então, só para a gente se certificar de que vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar para vocês, ressalto, linguagem UML é linguagem de modelagem, não de programação, que é um conjunto de notações que visa dar suporte, apoiar a modelagem, a preparação, o desenho dos sistemas orientados ao objeto. Não explicita como a modelagem tem que ser. Então, nenhum livro, nenhum tutorial, nenhum guia UML vai trazer assim. Se você tiver um sistema de biblioteca, você precisa criar uma classe livro. Depois, você precisa criar uma classe usuário. Depois, você precisa criar conexões dessas classes.
Nenhum livro ou referência de UML vai trazer isso. Vai te dar os elementos. Para tu definir propriedades, componentes e conexões, eu tenho esse boneco, eu tenho esse quadradinho, eu tenho essa seta, eu tenho esse losango, eu tenho esse triângulo. E aí vocês representam do jeito que vocês acham que tem que ser a construção. Então, um arquiteto de software, projetista, se souber a linguagem UML de cabo a rabo, todos os diagramas, todos os desenhos, as suas representações, quando eles devem ser usados, é suficiente para dizer que o sistema vai ser muito bem arquitetado e projetado? De jeito maneira. O ML não traz de forma explícita como vai ser a solução. Ele te diz só os elementos. Você que tem que desenhar. Fazendo uma comparação bem esdrúxula, que eu adoro, mas os meus alunos todos entendem, todos, com as minhas comparações esquisitas. É como se o ML te desse pincel, as cores e o quadro. Mas a arte quem tem que fazer é você. Não é dito como vai ser pintado esse quadro. Com o ML, tendo em vista que a gente tem diferentes modelos estruturais e comportamentais, é possível representar essas diferentes visões arquiteturais que a gente discutiu lá no capítulo de arquitetura de software. O que é que a gente vai ver nesse capítulo? Essa nossa disciplina de engenharia de software da UFPB. Os estruturais, comportamentais e de interação. Na parte de estrutural, a gente vai ver o de classes, pacotes, que é muito parecido. A diferença assim, é bem representativa, vocês entendem. Qualquer pessoa que teve um pouco de experiência em desenvolvimento consegue entender facilmente. E o de implantação de sistemas e os comportamentais, caso de uso, atividades e estados. E o de interação, a gente vai ver o diagrama de sequência. Então, não vamos ver todos, mas vamos ver um monte. Para os modelos estruturais, o nosso primeiro diagrama é o diagrama de classes. Como o nome já está dizendo, é um único diagrama que representa a estrutura inteira de todas as classes, né, no plural classes, que terá o nosso sistema orientado a objetos. O ML foi proposto direcionado a sistemas que usam paradigma de linguagem de programação orientado a objetos. Mas não é restrito a isso. Existem realmente diagramas muito específicos, como o próprio diagrama de classes, que vai buscar essa estrutura classes, que numa linguagem, por exemplo, estrutural ou num paradigma funcional, isso não faça sentido. Mas existem outros diagramas que podem ser utilizados num paradigma não orientado a objetos. Mas é óbvio que ele vai ser muito mais adequado e muito melhor aproveitado se for usado num paradigma O. Então, o diagrama de classes representa, de forma simplificada e abstrata, todas as classes principais que vão ter que compor esse sistema, ou seja, todos os componentes, que são as classes. Depois, eu vou ter estruturas nesse diagrama que me mostram conexões e as propriedades dessas conexões. As classes para esse diagrama, a gente vai ver a imagem que fica mais fácil. Para alguns aqui que vão ver esse vídeo, com certeza vocês já viram o diagrama de classe, mas vamos partir do pressuposto que existem pessoas aqui que nunca nem ouviram falar sobre diagrama de classe. Então vamos começar do começo. Vocês, já que é gravado, vocês que sabem um pouco mais, dá uma acelerada aí. As classes são representadas por retângulos e na parte de cima tem o nome da classe, na parte do meio os atributos, na parte de baixo os métodos. Quem programou não vai ter dificuldade nessa memorização, porque é normalmente assim que a gente codifica. A gente começa, né, com public class, o nome da classe em cima. Depois a gente vem com os atributos, as características, né? Private, int, valor, ou private string, nome. E depois a gente vem com construtores e métodos. Então, essa carinha do que é que a gente programa de cima para baixo, de esquerda para direita, é o que representa lá os retângulos de diagrama de classe. E os relacionamentos, ou seja, as conexões que eu posso fazer entre esses componentes, que os nossos componentes aqui vão ser as classes.
associação, agregação, composição, especialização ou generalização. Além disso, existe a notação de mais, jogo da velha, e menos para representar as propriedades. Então, se eu botar um mais antes, significa que aquele atributo ou método é público, menos privado, e jogo da velha, o método ou atributo protegido, com as mesmas características de modificadores que a gente tem no paradigma orientado a objetos, certo? Sobre os relacionamentos, a gente vai falar primeiro sobre os de agregação e composição. A agregação é um tipo de relacionamento entre duas classes ou entre dois componentes, que o objeto é parte do todo, mas ele só agrega valor. Se ele não existir, o objeto a qual ele está associado não deixa de existir. Se os dois existirem, esse daqui vai agregar valor, significado, comportamento. Mas se esse daqui não existir, esse daqui continua sendo útil para o sistema. Quando eu tenho dois arquivos, duas classes, dois componentes que têm essa relação, eu digo que a relação deles é uma relação de agregação. É representado por essa linha com losango na ponta, em que o losango, dependendo da ferramenta, porque existem ferramentas, a gente não vai desenhar isso na mão. Existem ferramentas que você liga, clica e arrasta. Então, drag and drop. Então, a depender da ferramenta, esse losango vai estar sem cor, né? Só branquinho assim. Ou ele pode estar pintado de acordo com o fundo da ferramenta. Por exemplo, Argo ML, que é uma forma de representar. Então, para vocês entenderem um pouco mais, eu tenho uma relação de empresa e departamento. No mundo real, e para a modelagem de um determinado sistema, faz sentido eu dizer que eu posso criar uma empresa, instanciar um objeto do tipo empresa, sem precisar instanciar um objeto do tipo departamento? Com certeza. Se eu tiver departamento, ótimo, eu agrego valor ao sistema. Mas se eu não tiver nenhum departamento, todos os funcionários, todas as funcionalidades estiverem associadas a essa empresa única, por exemplo, uma startup, não vai ter departamentos, em tese. Eu não deixo de... esse objeto empresa não deixa de existir. Então, essa é a associação, acho que vocês estão vendo a setinha. Esse é o símbolo que representa a comunicação com esse losango aqui não pintadinho, certo? Mas eu posso ter uma relação entre dois componentes, que esse daqui só vai existir se o outro existir primeiro. Quando eu tenho essa relação muito, muito forte, eu digo que eu estou tendo entre dois componentes uma conexão do tipo composição. Ou seja, eu só consigo criar, instanciar na memória esse objeto aqui, se eu estiver falando de programação orientada a objetos, se esse outro objeto foi criado. Por exemplo, eu tenho aqui, esse é o símbolo, certo? Parece com de agregação, mas ele é sempre pintado de preto, independentemente da ferramenta. Então, eu costumo dizer assim para os meus alunos lembrarem, é uma conexão tão forte, tão forte, tão forte entre as classes que tem que estar pintado, de tão forte que é. Quando não está pintado, é uma relação de agregação, me agrega valor, mas se não existir esse objeto, sem problema nenhum. Mas pensa aí nesse exemplo. Existe a possibilidade de eu fazer um pedido, eu estou lá no sistema da Amazon, comprando livros, adicionando o meu Kindle, e vou pagar, mas eu quero comprar muito livro, comprei muito livro e vou botando lá. Para um sistema como esse, existe a possibilidade de eu ter um pedido da Amazon sem itens. Eu vou pagar R$0. Vamos lá no carrinho, avançar, pagar. Você vai pagar o que se você não tem item do pedido? E quais são esses itens? Para o exemplo que eu dei, o item vai ser livros. Mas pode ser qualquer outra coisa, se eu tiver Magazine Luiza, lojas americanas, etc. Então, nessa relação, a classe livros ou itens do pedido precisa existir antes de existir o pedido.
Sem essa classe, essa outra aqui não existe. Quando eu tenho entre dois componentes, classe, essa relação em que eu preciso que um exista para o outro existir, eu estou compondo, eu faço parte obrigatória do outro, da outra estrutura, eu tenho uma relação de composição. Composição. Então lembra do nome. Eu componho a outra parte. Agregação, eu agrego valor. Se não tiver, tudo bem. Se tiver, eu agrego valores. Então, e como é que a gente pensa nisso quando a gente fala em programação? Para quem teve qualquer experiência programando em Java, desktop mesmo, bem simples, lá introdutória, vocês ouviram falar na estrutura construtor, que é onde a gente define o que é que deve ser feito ao se instanciar um objeto, quando uma classe torna-se um objeto instanciado na memória e a gente pode ter acesso aos atributos, aos comportamentos e etc. da classe. Então, quando eu tenho uma relação de composição lá na programação, o que é que significa isso para o programador? Quando o arquiteto der um diagrama de classes em que ele vê lá duas classes com essa relaçãozinha lá do losango, o programador vai olhar e vai dizer assim, eita, essa classe aí tem pedido, vou ter que dar um new dentro do construtor. Ou eu vou ter que passar como parâmetro do construtor. Porque pedido só pode ser instanciado se eu tiver item dentro. Então, as formas em programação que você tem como garantir essa relação de composição, que é o que significa para o programador, é no construtor. São nas relações do construtor. Beleza? Então, primeiro a gente viu a agregação, eu posso ter essa relação, mas não é obrigado. Depois eu tenho uma relação de composição, que eu só posso existir se o outro existir também. E antes, eu tenho uma relação de especialização, outros autores chamam de generalização, mas depende de como a gente olha, bottom-up ou top-down, que nada mais é do que herança. Eu tenho uma classe que herda comportamentos e atributos da outra classe e pode usar. Então, se eu olhar aqui nesse exemplo, fruta, laranja, que pode ser lima ou pera, se eu olhar de cima para baixo, eu estou fazendo uma especificação. Fruta, qual fruta? Laranja, qual laranja? Pera ou lima. Se eu olhar de baixo para cima, eu estou observando uma relação de generalização. Eu tenho aqui uma ruma de laranja, é pera, laranja mimo do céu, laranja lima, mas, de maneira geral, quando eu boto tudo num balaio só, eu estou generalizando e dizendo, esse coisa tudinho aqui é laranja. Então, tanto vocês vão ver nos materiais, nos vídeos, artigos, etc., que essa relação é uma relação de herança ou de generalização, se a gente vê de baixo para cima, ou de especialização, se a gente vê da superclasse para subclasse. E em programação, quando um programador olha no diagrama de classes uma estrutura como essa, ele diz, opa, eu tenho uma superclasse que se chama fruta. E essas subclasses, eu vou ter que escrever laranja extends fruta. Eu vou ter que escrever no meu código-fonte laranja lima extends laranja, que automaticamente vai se estender da própria fruta. Então, essas relações entre os componentes, que no diagrama de classes são as classes, não estão lá para ficar bonito. Olha que lindo esse diagrama de classes, tem setinhas, está bem organizado, está lindo, adorei essas cores. Não é para ficar bonito, é para ficar funcional. É para quando os programadores e as programadoras receberem essa informação, eles sabem o que minimamente precisam codificar. Beleza? Então, a gente viu agregação, composição, especialização e generalização. Esse daqui é um exemplo de diagrama de classes. Vocês vão ver muitos nos livros. Vocês podem procurar na internet de vários tipos, de vários sistemas. Google Imagens lá. Se você botar diagrama de classes, modelos, tem um monte. Mas aqui já dá para a gente ter uma visão geral desses componentes e dessas relações que eu falei para vocês.
Então, de cara, quando a gente olha para um diagrama desse, o que é que vocês precisam se atentar? Isso sempre cai na prova do ENAD. As últimas provas do ENAD, as questões subjetivas era construir um diagrama de classe, construir um diagrama de classe. Então, cai no ENAD. Primeiro, não vão estar aí nessa imagem todos os atributos e todos os métodos, de jeito e maneira. Nem todas as classes vão estar os métodos principais que representam as comunicações, ou que através deles vai ter essa comunicação. Vão ter as classes principais, vão ter os atributos principais. É assim que você tem que começar. Se a gente observar aqui esse exemplo de diagrama de classe, além dessas características das relações que eu expliquei para vocês, eu posso ter a cardinalidade, onde aqui eu posso dizer que no mínimo eu tenho 0 e no máximo eu tenho N, quantas eu quiser. Ou, por exemplo, a relação entre consulta e horário. Eu não posso ter uma consulta que o médico fica esperando ou de 1 da tarde, ou de 5, ou de 8 horas. A consulta não, minha consulta tem vários horários. Nesse modelo, a cardinalidade entre o componente consulta e horário é 0 para 1. Eu posso ter nenhum horário para essa consulta, mas se eu tiver, eu só tenho um. Então, além das relações que eu falei, os diagramas de classe podem ter essas cardinalidades entre as conexões. Então, como eu falei para vocês, aqui são as estruturas de classe, que são os retângulos. A parte de cima, o nome das classes. A parte do meio, os atributos, que são relevantes para o modelo. E a parte de baixo, os métodos. Essa setinha, como foi mostrado quando eu expliquei, é uma setinha que representa generalização ou especialização. O que é que significa aqui para o programador? Que limpeza e restauração ou exame vai ter que, na programação, extends, serviço. E tudo que está aqui em serviço vai passar para essas outras duas classes. Essa setinha pontilhada é porque ficou muito imprensado aqui, então quando você puxa, clica segurando e puxa para baixo a classe, ele dá como se fosse uma extensãozinha, mas consulta está aqui no meio, tá vendo? O nome consulta significa que essa classe está aqui se relacionando no meio com a agenda e com o paciente. Essa relação aqui é uma relação de... Lembra que é tão preto, tão forte que teve que pintar, de composição. Ou seja, tem como eu ter alguma agenda do médico sem ter os horários? De jeito maneira. Então, a relação entre esses dois componentes é uma relação de composição. Aí vocês podem estar se perguntando, mas a professora falou de agregação, que é esse losanguinho não pintado. Falou de composição, que o losanguinho pintado está aí. Falou de generalização ou especialização, que está aí a setinha, e disse que tinha outra que se chamava associação. Então, quando existe uma relação entre dois componentes, classes, que não é generalização, não é composição, não é agregação, mas eles se relacionam. Eu tenho um método aqui que eu vou usar aqui, eu tenho um atributo aqui que eu vou atualizar por um método que está nessa outra classe. Mas entre eles, entre essas classes, componentes, entre essas classes, eu não tenho nenhuma dessas relações lógicas, de lógica de programação. Não é agregação, não é composição, nem é generalização. Mas elas se falam, elas se comunicam, elas trocam informações. Então, quando isso acontece, eu tenho uma relação de associação, que são essas setinhas aqui, certo? Ou, desculpe, esses tracinhos. Eu estou ligando serviço com consulta, eu estou ligando consulta com horário, eu estou ligando consulta com agenda, eu estou ligando consulta com paciente. Não existe uma relação de agregação, não existe uma de composição, não existe uma de generalização. Então, essa relação é de associação. E aí a gente termina os 4 tipos de conexões que a gente tem no diagrama de classe. Beleza? Sempre cai em provas de ENAD. Diagrama de pacote, assim como são os pacotes para a programação orientada a objetos, para que servem os pacotes?
Se vocês abrirem lá o Explorer, vamos falar do Windows para quem usa o Windows, mas os seus respectivos Explorers nos diferentes sistemas operacionais, como Finder, etc. Vocês, quando abrem o Workspace do que programaram, vocês vão ver que os pacotes viram pastas no Windows Explorer. Você vai criando os pacotes no seu ambiente de desenvolvimento. Quando você abre lá no Windows Explorer, você abre e está um monte de pasta. Mas eu não criei essa pasta. Os pacotes nada mais são do que organizadores dos componentes. E através dessa organização, a gente pode usar modificadores de acesso para dizer, ó, ninguém desse arquivo, ninguém desse pacote aqui, nenhuma classe desse pacote pode acessar nada desse aqui não, para não misturar e nem bagunçar a minha programação. Então, os pacotes nada mais são, lá na programação, do que organizador de classes. Aqui para diagramas UML também, são organizadores de classe. São representados assim, ó, o nome do pacote e a relação de dependência entre os pacotes. Pode também possuir as classes, eu posso exprimir o diagrama de pacote com as classes importantes. E aqui eu tenho um exemplo de conta, banco, envio, pedido, banco otimizado para o cliente. Então, esses são pacotes. Dentro de cada caixinha dessa, eu tenho um monte de classe dentro. Mas é uma outra forma de eu representar, assim, numa visão mais macro, mais superficial, os meus componentes. E aqui, quem passam os seus componentes? Os pacotes. Quem passam ser as conexões? As dependências entre pacotes. Dentro, considerando, claro, que dentro de cada pacote existem as suas classes que vai causar ou não essa dependência entre os pacotes. Então é bem simples, principalmente para quem já teve alguma experiência de programação orientada a objetos. Esse aqui é um exemplo de diagrama de pacotes. Ali, naquele outro, a gente tinha uma visão mais macro, em que eu tinha apenas os pacotes, bem abstrato, e como esses pacotes deveriam se falar. É como se fossem as grandes estruturas, e lá eu vou preencher. Aqui eu já tenho um detalhamento a mais. Eu uso diagrama de classes, está vendo aqui dentro? Então, eu tenho as classes, o nome da classe, os atributos, os métodos. Eu tenho aqui uma relação de preto, bem preto pintado, composição. Eu tenho aqui uma relação que não está preto pintado, de agregação. Eu tenho aqui uma relação, cadê meu mouse? Uma relação de herança. Então, o usuário pode ser estudante e professor. E aí eu tenho um diagrama de pacotes, em que ao invés de usar aquelas setas de dependência entre os pacotes, eu uso essa relação direta entre as classes. Então, eu dou uma misturada aí, diagrama de classes com o diagrama de pacotes. E eu estou mostrando a estrutura do sistema. Por essa visão, vocês têm como entender ou saber como é que o sistema vai se comportar a cada clique, a cada preenchimento de formulário, a cada abertura de uma nova janela de comunicação? Não, porque a gente não está ainda vendo visões comportamentais do sistema, a gente está vendo só a construção, eles estão parados. É como se a gente tivesse ali ainda no ambiente de desenvolvimento, programando só a estrutura principal. Depois a gente vai para Run, né, Java Application. Por exemplo, numa versão desktop, e usando o Eclipse e ver como é que isso se comporta. Então, por enquanto, visões estruturais, sistema estático, vimos diagramas de classe, diagramas de pacote. Diagrama de implantação, o nome já está dizendo, mostra as estruturas principais necessárias para que eu consiga botar o sistema no lugar que ele tem que ficar para o seu usuário usar. Então, mostra a alocação dos componentes, inclusive possibilitando a demonstração dos componentes de hardware. Mostra a distribuição física, inclui protocolos de interação entre essas partes de hardware também, e podem ainda ter ambientes de execução, sistemas operacionais e algumas especificações de tecnologia para a gente saber, o engenheiro de software lá, saber como é que implanta, onde é que coloca, como é que bota isso para rodar. Esse aqui é um exemplo de diagrama de implantação, em que os componentes são representados por essas caixinhas aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho um servidor de banco de dados, eu tenho um mainframe, eu tenho um servidor web e eu tenho um servidor de aplicação.
As conexões são esses tracinhos entre os componentes e as propriedades das conexões são essas annotations com especificação. Então, como é que eu estou comunicando o servidor de aplicação com o banco de dados? Através do JDBC. Como é que eu estou comunicando o servidor web com o servidor de aplicação? Através do protocolo RMI. Então, eu tenho aí notificações computacionais de tecnologias e a estrutura de como é que eu tenho que implantar aquele sistema que eu estou desenvolvendo. Para esse exemplo aí, é um sistema web com servidor de aplicação e servidor web. Hoje está mixado, o Tomcat consegue fazer, por exemplo, ter no mesmo lugar o servidor de aplicação e o servidor web, mas é para vocês terem ideia de como é que eu posso representar os componentes, as propriedades e as conexões, que é a arquitetura do software. Os modelos comportamentais mostram como o sistema vai funcionar ao interagir com outros pedaços do sistema, com outros sistemas ou com o próprio usuário. O diagrama de casos de uso é o diagrama mais utilizado entre a equipe de desenvolvimento e os usuários, mas eles não só servem para isso, mas é uma forma interessante, fácil, compreensível do usuário ter uma visão geral de quem são os usuários do sistema, casos de uso. E quais são esses casos de uso? Quais são os casos em que o sistema vai ser usado? Quais são os casos em que eu tenho interação com esse sistema? Diagramas de caso de uso. Eu não estou mostrando mais a estrutura dele. Eu estou mostrando que ele já está pronto e como é que ele vai interagir. Então, as notações principais. Eu tenho os atores, que é representado por esse bonequinho. Os atores são os usuários do sistema. Diferentes tipos de usuário têm diferentes acessos a distintas funcionalidades. Lembrando que esse boneco não tem cabelinho, não tem olho, não tem chapéu. É desse jeito que está aí, independentemente da ferramenta que vocês vão usar. Lembrem-se, a gente está tratando de uma linguagem de modelagem unificada. Existe uma padronização para essa representação, certo? O caso de uso, que é a funcionalidade do sistema. Então, esse sistema não vai te trazer requisitos funcionais, vai te trazer requisitos funcionais, as funcionalidades do sistema, que são representados pelos casos de uso. Eu tenho as associações, onde eu estou associando o usuário para informar qual funcionalidade ele vai ter acesso ou não. E eu tenho, mesma coisa lá, generalização e especialização. Eu posso ter o usuário, superusuário, uma classe usuário, que depois eu tenho usuário professor, usuário aluno, usuário coordenador. Então, eu tenho esses relacionamentos nos elementos principais. Quem são os componentes? Casos de uso e atores. Quem são as conexões? Associações e generalização e suas propriedades. Além disso, eu posso ter entre os casos de uso as seguintes propriedades. Generalização e especialização, isso aqui a gente já sabe, lá do diagrama de classe. É o velho extends. Então, eu tenho uma generalização no caso de uso. Por exemplo, receber notas fiscais e eu tenho uma funcionalidade de receber nota fiscal de fornecedor estrangeiro. Então, parte das funcionalidades dessa segunda parte do comportamento dessa segunda funcionalidade, que é receber nota fiscal de fornecedor estrangeiro, vai ser igualzinho à funcionalidade receber nota fiscal. Então, por que eu tenho que fazer de novo? Eu generalizo, pego tudo que já está pronto e só especifico um pouco mais a minha outra funcionalidade. Então, existe essa possibilidade de relacionamento entre esses componentes. Além disso, a inclusão e extensão. De novo, aos nomes. Os nomes fazem sentido, igual agregação e composição. Inclusão é essencial para um caso de uso que o outro funcione. Se esse daqui não funcionar, esse daqui o usuário nunca vai ter acesso.
a mesma lógica, uma lógica análoga à relação de composição. Extends significa que uma funcionalidade pode usar a outra funcionalidade, mas que não é essencial. Agregação, um pensamento semelhante ao de agregação. Então, eu tenho esses componentes, essas conexões e essas propriedades. Aqui são dois exemplos de diagramas de caso de uso, em que eu tenho aqui, por exemplo, um servidor e um administrador com algumas funcionalidades e as suas relações de inclusão e extensão. Esse aqui é um exemplo de sistema de fazer o controle do fornecimento e reabastecimento daquelas máquinas de refrigerante, por exemplo, em que eu boto dinheiro e sai lá a latinha embaixo, e troco e etc. Então, eu tenho aqui funcionalidades lá do sistema. Comprar um produto, o cliente pode comprar. Mas a pessoa que bota a coquinha lá, ou a Fanta, ou sei lá o que, bota refrigerante, mas ele, depois que fechar a portinha, ele pode querer consumir aquele refrigerante. Assim como a pessoa que coleta o dinheiro. Ele vai coletar o dinheiro que foi depositado lá, mas ele pode querer tomar um refrigerante também. Então, nesse caso, eu tenho aqui a relação de generalização ou especialização. De novo, depende de como a gente olha. Se de baixo para cima, eu estou generalizando. Se de cima para baixo, eu estou especificando. Ele é um cliente reabastecedor. Ele é um cliente coletor. Os casos de uso, que são essas elipsezinhas, são as funcionalidades, né? Comprar produto, reabastecer, abrir e fechar. E, cadê meu mouse? Suas relações de inclusão e extensão. Então, por exemplo, aqui, para o coletor pegar o dinheiro, é obrigatório eu abrir o lugar onde tem o dinheiro. E depois é obrigatório, cadê meu mouse? Ele está lento. É obrigatório ele fechar a portinha para a máquina voltar a funcionar. Então, a relação entre coletor, de coletar dinheiro, e a funcionalidade de fechar o sistema e fechar a portinha é uma relação de inclusão. É necessário que esse caso de uso exista e seja executado, para que o caso de uso coletar dinheiro seja depois executado. Então, esse é o primeiro modelo comportamental. Vocês veem que a gente já vê um dinamismo no sistema, quem abre, quem fecha, quem vem, quem vai. Então, modelos comportamentais, não estamos mais só na estrutura. O segundo diagrama, que representa também formas comportamentais do sistema, é o diagrama de atividades, que mostra a ordem em que elas são realizadas e as dependências entre essas atividades. Podem também indicar entradas e saídas, são úteis para modelar fluxos de trabalho. E, por exemplo, a sequência de passos para descrever um requisito, processos dentro de uma empresa. Com os exemplos, fica muito mais fácil. Mas, de novo, uma visão comportamental do sistema. Deu meu mousezinho aqui. Esse é o exemplo de um diagrama de atividades para eu fazer o pedido, até fechar o pedido e receber essa coisa. Quais são os pontos principais que a gente tem que observar? Todas essas bolinhas pintadas de preto são estágios iniciais daquela atividade, daquela funcionalidade. Eu posso ter mais de uma maneira de startar uma funcionalidade. Se eu tiver mais de uma maneira de estágio inicial, eu vou ter diferentes bolinhas pretas. Nesse nosso exemplo, eu tenho somente uma forma de startar essa atividade. Então, o estado inicial é representado pela bolinha preta. Do estado inicial, existe uma modificação de comportamento, que é receber pedido. Ou seja, as ações do sistema são representadas por esses quadrados que têm as pontas abauladas, assim, parece uma elipse, mas eu vejo mais como um quadrado com pontas abauladas. Então, receber pedido, verificar a disponibilidade de itens, fechar pedido e cobrança, tudo isso são as ações. Eu posso ter no meu sistema ações que correm concomitantemente, assim como eu posso ter ações em que eu preciso que várias sejam executadas para poder passar para o próximo passo. Tanto a separação, para que isso ocorra de forma concomitante, quanto a junção,
que me obriga a esperar que essas coisas aconteçam para poder fazer a próxima, são representadas por esses pontos de junção e execuções em paralelo, que são essas barras horizontais. É como se fosse abrindo e fechando possibilidades de execução das atividades. Então, ao receber pedido, eu não preciso fazer uma coisa e depois outra e depois outra. Eu posso, ao mesmo tempo, verificar se tem esse pedido e já ir buscando os dados do cliente, ao mesmo tempo. Mas eu só posso fazer a confirmação pedido/cliente se eu tiver o produto e se ele existir. Se ele não existir, eu preciso do cadastro. Se não tiver produto, eu vou dizer a ele que o produto está indisponível. Então, essa barra aqui embaixo é um ponto de junção para dizer que essa ação só vai ser realizada se e somente se eu tiver essa e essa realizada. Tranquilo? Eu posso também ter elementos condicionantes, em que eu mudo o fluxo dos estados das atividades. Eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade, no meio da realização dessa atividade, dele continuar ou não o fazer o pedido, mesmo ele tendo sido cadastrado e o produto estando disponível. Não quero mais não. Quero comprar mais não. Então, eu posso desistir, chego numa ação de cancelar o pedido e acaba o meu estágio final. Minha atividade acabou de acabar. Essa bolinha preta, circulada por uma segunda bolinha preta, são os estados finais. Ou seja, para essa atividade de fazer pedido, eu tenho duas possibilidades de chegar no final dessa atividade. Fechando o pedido, a primeira bolinha, ou cancelando o pedido. Do mesmo jeito que eu posso ter diferentes estágios iniciais. No nosso exemplo, só temos um estágio inicial, mas temos dois estágios finais. As ações, os quadradinhos abaulados, posso ter pontos de paralelização de ações ou pontos de junção e posso ainda ter condicionantes, que são os losangos. Beleza? Esses são os componentes, essas são as conexões e suas respectivas propriedades. Em todos os diagramas, a gente vai conseguir identificar componentes, conexões e propriedades. Afinal, a gente está modelando a arquitetura de um sistema. E o que é a arquitetura do sistema? É eu definir que partes compõem. Mas se eu pensar que um sistema, um software, é um programa e seus artefatos, e se eu pensar que programa é um conjunto de arquivos que contém instruções para uma máquina fazer e que se comunicam entre si para realizar, como é que eu faço um programa? Quando eu defino os componentes, como eles se comunicam e as suas propriedades. Por isso, quando a gente, independentemente da gente ver modelos estruturais, modelos comportamentais, modelos de interação, a gente vai conseguir identificar componentes, conexões e suas propriedades, certo? O terceiro diagrama comportamental é o diagrama de estado, singular, diagrama de estado, mostra diferentes estados de um único objeto. Então, eu quero observar um pedacinho do sistema e ver como ele se comporta, ele não é um modelo comportamental, como ele se comporta ao ser executado o sistema. No diagrama de atividades, eu estou vendo vários objetos com diferentes estados. Eu estou tendo uma visão, eu quero uma visão de fluxo de trabalho. Eu não quero ver como é que se comporta o item pedido, ou a classe pedido, ou o arquivo pedido, ou o comportamento de um específico método. Eu estou vendo ali o fluxo de trabalho de como é que aquilo vai funcionar. Já no diagrama de estado, eu quero ver os diferentes estados para um único objeto, certo? Essa é a grande diferença. Isso cai que só em prova, porque todo mundo confunde. Todo mundo não, desculpe. Muitas pessoas confundem diagrama de estado com diagrama de atividades. Esse é o exemplo de um diagrama de estado que está observando um objeto conexão. Eu estou conectando, por exemplo, a minha aplicação a um servidor de banco de dados, para colocar os dados lá, ou para buscar, ou para alimentar, ou para alterar, ou para deletar, etc.
Então, tem uma notação parecida com o diagrama de atividades. Estado inicial continua sendo a bolinha toda preta. Estado final, a bolinha preta circulada por uma segunda bolinha. E as ações, que nesse caso não são ações, são estados daquele objeto, parece esse quadrado meio abaulado. E daí está a confusão, a notação é parecida, mas o objetivo de eu representar aquele diagrama é o que é que difere. Atividade, fluxo de trabalho de uma funcionalidade. Estado, eu estou observando um único objeto, todos os seus estados. Então, ao iniciar, eu estou aqui, qual é o estado desse meu objeto? O que é que ele está fazendo agora? Qual é o comportamento dele quando eu clico lá, Connect? Ele está iniciando o servidor. Depois, o que é que acontece com ele, esse único objeto? Ele aguarda a conexão e fica processando as requisições. Altera, deleta, vai, vem. E depois, o que é que acontece com ele? Quando é que eu tiro ele lá da memória? Quando é que passa o garbage collector? Quando é que eu dou um free lock se eu estiver usando C? Quando ele finaliza esse acesso. Então, ele finaliza o servidor e entra no estado final. Com esse exemplo, fica clara a diferença de diagrama de estado para diagrama de atividades. A notação é muito parecida, mas o objetivo de representação arquitetural é bem diferente. E aí a gente finaliza os três diagramas comportamentais. O diagrama de atividades, o diagrama de estado e o diagrama de caso de uso. Todos mostram como o sistema está se comportando, certo? O último diagrama que a gente vai ver representa um modelo de interação que não deixa de ser comportamental, porque também vai mostrar como é que o sistema de forma dinâmica se comporta, mas foca especificamente na interação entre dois sistemas, entre dois componentes ou entre o sistema e o usuário. Tudo isso pode ser representado no diagrama de sequência. Que são os componentes, são esses objetos, vai existir as conexões e as propriedades dessas conexões que trocam mensagens e informações. Quais são os elementos principais desse diagrama? Eu tenho os atores, que são essas entidades que interagem com o sistema. Eu tenho os objetos, que são essas classes que compõem o próprio sistema, que vão se comunicar para fazer a coisa acontecer, aquela funcionalidade. Eu tenho os portões, os gates, que é o ponto de onde a mensagem, a partir de agora, eu posso mandar essa mensagem. A partir de agora, eu posso mandar essa mensagem para um objeto, para um ator, para um componente. Eu tenho a linha de vida, que é desde quando eu inicio essa troca de mensagem até aquele objeto não ter mais serventia para a execução do sistema. Acabou-se. Era para fazer o cadastro? Eu já abri a sua classe, eu já preenchi os formulários, eu já mandei para o banco de dados, já está tudo certo. Morreu, saia da minha memória RAM, que você está só atrapalhando a execução. Então, eu tenho tempo de vida para a minha representação do meu objeto. E eu tenho a linha horizontal que mostra como essas mensagens são trocadas. Normalmente, elas são trocadas através de execução de métodos. Então, ai meu Deus, que coisa complicada, esse negócio não serve para nada. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Essa coisa não serve para nada, fica complicando, em vez de ajudar a representação de forma abstrata, fica só tumultuando. Pessoal, cada componente, cada definição que eu falei para vocês de propriedade vai representar a maneira como os programadores vão programar. Então, por exemplo, se eu estou usando uma linguagem de programação que me permite manipular dados e registros na memória RAM, por exemplo, com um método de desalocar aquele objeto da memória em tempo de execução na hora que eu quiser. Se eu quiser usar de novo, eu tenho que dar um new de novo, mas se eu não quero usar mais, ele está ocupando espaço na minha memória. Então, a partir do momento em que eu tenho uma representação aí do tempo de vida, aqui eu vou botar a setinha, acho que vocês veem, acho que sim, em que eu digo que a interface do caixa eletrônico chegou aqui, morreu, vai ter programador que usa linguagem de programação que não vai se preocupar com desalocação de memória e talvez isso não tenha muito sentido.
Mas vai ter programador que usa linguagem que diz assim, pronto, quando chegar e eu executar o método 3.1, que é gerar extrato, e voltar essa informação, eu vou escrever lá. Eu vou implementar freelock, objeto, interface, caixa eletrônico. Então, sim, essas representações não é para ficar bonito. É para que o programador entenda como ele vai implementar o sistema, minimamente, certo? Lembrando, só se restringe ao que está escrito aí. No sistema só vai existir essas 4 classes, por exemplo, esses 4 objetos, de maneira nenhuma. A representação de modelagem, não só com o ML. O ML é uma forma de representar, mas as modelagens são modelos abstratos, simplificados das soluções principais. É óbvio que vai ter muito mais método, vai ter muito mais classe, mas o programador sabe por onde começar. Vai ter no mínimo isso aí, o resto que precisar eu vou construindo, certo? Então tá aqui a linha de vida, tá aqui os portões, tá aqui ó, os métodos. Então tem a sequência. Primeiro eu insiro o cartão, verifico a conta, aí ele vai no objeto conta. Existe essa conta, ele volta para a interface dizendo que existe, solicita a senha para o cliente, depois ele fornece a senha. E assim eu tenho aqui ó, os objetos, eu tenho as linhas de vida, essas branquinhas verticais, eu tenho a comunicação horizontal e toda a relação que representa como é que a funcionalidade em sacar dinheiro vai, ou sacar dinheiro não, desculpe, gerar extrato vai acontecer. Eu tenho todo o passo a passo. Diferentemente do diagrama de classes, a gente ia escrever a classe histórico, a classe conta, a classe cliente ou usuário, elas iam ficar ligadas, mas a gente não sabia quem chamava primeiro, porque aquelas relações entre as classes não dão uma sequência. O diagrama de sequência dá uma sequência e mostra a interação e o comportamento e a visão dinâmica daquele sistema. E aí a gente finaliza essa aula de modelagens UML para vocês se prepararem para a nossa atividade prática, em que vocês vão escolher modelos estruturais e modelos comportamentais para representar o sistema do projetinho lá da disciplina. Essas foram as referências básicas para construir a aula de hoje. E a gente fica por aqui, eu agradeço mais uma vez, fico à disposição nas redes sociais, Engie Software Acadêmico, Engenharia de Software Acadêmico no Instagram, o meu e-mail julianajags@dcx.ufpb.br e o canal no YouTube Juliana Saraiva UFPB, que tem lá as aulas e as formas de vocês entrarem em contato comigo, certo? Um beijo para todo mundo e até a próxima aula.